Doutora, é possível definir um limite entre o dependente e quem só usa drogas esporadicamente como maconha? Por que algumas pessoas se tornam dependentes e outras não? Tem muita gente que usa drogas ocasionalmente e diz que não se vicia. Claro que é possível definir esse limite, e eu só queria dar um adendo, porque você fala assim, pessoas que usam drogas ocasionalmente como maconha, né? Assim, tem pessoas que fumam crack ocasionalmente, tem pessoas que cheiram cocaína ocasionalmente, tem pessoas, como muitos de nós, que bebem ocasionalmente. Tem pessoas que fumam ocasionalmente. Então, assim, existem as pessoas que fazem um uso social de drogas, tem pessoas que evoluem para um uso mais frequente, depois elas começam a fazer abuso ou uso nocivo de drogas, e isso pode evoluir para dependência de drogas. Então, onde é que está a linha divisória? Óbvio que é uma linha divisória que não é assim, um é 2 e o outro é 3, né? Existe um número, ciências exatas, isso não é ciências exatas, né? Mas assim, a divisão está no prejuízo, quer dizer, quando é que a coisa começa a prejudicar? Você pode beber de vez em quando, eu bebo fim de semana, o Luciano bebe fim de semana, isso não nos prejudica, se a gente não puder beber, a gente também não bebe. Isso não é dependência. Agora, se beber começa a lhe prejudicar, se você bebe um fim de semana, 2 fins de semana no mês, 2 dias no mês, mas quando você bebe, você faz um escândalo, paga mico, não sei o que lá, isso já é um uso abusivo. Ou uso nocivo, que a gente fala. Quando você, além de ter esse tipo de prejuízo, você tem um sentimento de compulsão para usar, você não consegue parar de usar. Você tenta parar de usar e não consegue, você tenta reduzir e volta a consumir a mesma quantidade, e isso já está evoluindo para a dependência. Então é mais ou menos assim que a gente faz o diagnóstico. Rogério, mais uma pergunta de assinante aqui para você, vamos colocar lá no telão. Qual seria o sinal de alerta para identificar a necessidade de resgate? Até quando é possível cuidar do assunto dentro de casa? Paulo Barbosa. Identificar, eu não estou enxergando. Identificar o assunto dentro de casa, que ele diz, né? O cuidar do assunto dentro de casa. Quando é que realmente se deve levar o sinal de alerta para levar realmente a pessoa para o atendimento, para procurar ajuda? Qual seria o sinal de alerta até o tratamento, né? Até quando é possível cuidar do assunto dentro de casa? Esse limite entre o vício, entre o uso esporádico, acho que é uma tentativa assim, de tentar convencer, né, em casa. Olha, você está com uso esporádico, vamos acabar por aqui, porque senão vai ficar muito pior. Você pode chegar numa situação de não retorno mais. Onde definir esse limite? Eu acho que é isso que ele quer dizer. Na verdade, a família só consegue detectar mesmo quando está o paciente num caso crônico, depois que começam a desaparecer objetos dentro de casa, a frequência do indivíduo dentro da residência é mínima, né? Comprometimento, sono, muito tempo no banheiro, né? A família já começa a perceber que tem alguma coisa de errado, né? Começa a encontrar artifícios, né, como latinha de Coca-Cola, cachimbo, isqueiro, né, dentro da casa, e a família vai tentar o diálogo. A primeira coisa que o dependente fala assim: não, mãe, você está com problema, você que está louca, você que precisa de internação, né? Então aí geralmente as famílias já estão em contato com algum profissional, e a orientação já é procurar uma unidade de tratamento, um profissional da área, né, especializado. Doutora, a senhora estava falando sobre a ação da droga no cérebro fisicamente, né? Quando a pessoa começa a beber muito cedo, esse desenvolvimento físico e intelectual, ele é prejudicado, né? Agora, isso porque parte do cérebro ainda está em formação, certo? Agora, ele tem mais chance de desenvolver tolerância ao álcool se ele beber cada vez com mais frequência, vamos dizer assim? Ele tem essa capacidade de desenvolver uma tolerância, já que ele cresceu aprendendo isso, ou ele vai ser um alcoólatra mesmo, porque há o excesso de bebida numa idade muito baixa? A pergunta é curiosa, né? Porque assim, você me pergunta, ele tem capacidade de desenvolver tolerância ao álcool. Eu estou entendendo que desenvolver tolerância ao álcool significa dele poder beber e não ficar mais pagando mico. É isso que você está querendo dizer? Porque se ele acostuma, uma coisa que você acostuma desde pequeno, você já faz parte, você já cresce com isso, parece que é uma coisa já mais próxima. Então, assim, ele consegue levar isso de uma maneira, ou ele vai ser um alcoólatra sem chance? É porque eu acho que você usou uma palavra certa num contexto que vai parecer outra coisa. Eu vou explicar o que é. Desenvolvimento de tolerância ao álcool. O que é isso, né? Assim, você ser capaz de tolerar
quantidades cada vez maiores, sem que isso altere muito o seu comportamento. Isso é verdadeiro nos adolescentes. Ou seja, beber mais e não ficar tão bêbado. Beber mais e não ficar tão bêbado. Isso é verdadeiro nos adolescentes. Qualquer um de nós, o primeiro copo de cerveja que a gente bebeu, a gente ficou meio altinho e tal, e hoje em dia a gente pode tomar um copo de cerveja e não fica tão altinho. Isso é desenvolvimento de tolerância. E é verdade que quanto mais precoce o uso, maior o desenvolvimento de tolerância ao álcool. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, que tolerância ao álcool é um critério para diagnóstico de dependência. Por quê? Uma pessoa que diz para você, eu não tenho nenhum problema com álcool, de jeito nenhum, eu canso de ouvir isso. Eu, por exemplo, posso tomar uma garrafa de uísque e eu não fico bêbado. Aí eu digo, poxa vida, esse cara é alcoólatra mesmo. Se ele consegue tomar uma garrafa de uísque e não fica bêbado, por causa disso, porque o cérebro vai se alterando. Porque a gente estava conversando aqui, eu e o Luciano, antes, sobre o quanto que a gente se adapta, né? Assim, o ser humano é o animal que mais se adapta no mundo, nesse planeta, né? A gente se adapta no Polo Norte e se adapta no Saara. A gente tem essa capacidade de adaptação. E o cérebro humano também se adapta. Quer dizer, na medida em que você começa a oferecer para o cérebro uma quantidade de droga que ele não foi feito para receber, ele vai se adaptando. O corpo humano ele tende a uma homeostase, tende a um estado de equilíbrio. Então ele começa a desenvolver novos receptores para essa droga. Quando ele desenvolve novos receptores, você está desenvolvendo tolerância a essa droga. E você precisa de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito no uso daquela substância. Num determinado momento, e nisso quando você vai desenvolvendo tolerância, você começa também a criar condicionamentos. Assim, você começa a ligar o consumo de álcool com festa, depois você liga consumo de álcool com almoçar, depois você liga consumo de álcool com estar com os amigos e por aí vai. Então, assim, você vai aumentando a tolerância, vai aumentando o número de estímulos condicionados. E quando você vê, você tenta tirar o uso da droga, e você está com aqueles receptores todos lá, desejando a droga. E aí você tem a síndrome de abstinência. Entendeu? E é difícil, né? Ô, Rogério, a gente viu o que o crack fez com a Amy Winehouse, quer dizer, acabou com uma carreira de sucesso que teria um futuro brilhante na visão de alguns analistas da música. A minha pergunta para você é, dá para sair do vício do crack? De todas as drogas, né? Eu acho que o que é importante é a família ser bem instruída, né? A unidade ser bem escolhida. Tá? Existem inúmeras clínicas de recuperação hoje no país que têm capacidade, tem profissionais qualificados aí na área da dependência química, que tem chance sim de sair, né? O dependente ele tem que, na verdade, criar vergonha na cara, né? E trocar um pouquinho de lugar com a família, né? Perguntar às vezes, né? Até os próprios pacientes da clínica às vezes escuta da equipe técnica, né? O que é mais importante, né? Uma pedra de crack ou a sua família, né? Então, eu costumo dizer, né? Um terapeuta falou para mim no meu tratamento assim, que se você pegar uma pedra de crack na mão e você perguntar para ela quanto que você vale para ela não vai te responder. Agora, se você perguntar para sua mãe, para suas irmãs, e hoje, depois de 12 anos, eu olho para minha filha assim, eu fico olhando para ela assim e falo assim, olha só, pensou o dia que ela perguntar para mim? Que nem teve até um episódio na minha infância, minha mãe falou que droga era crack e matava. Aí eu fui empinar pipa, vi 2 indivíduos usando droga, cheguei perto dele e cutuquei eles assim para ver se eles estavam mortos, né? E como eu era muito pequeno, não tinha tanta orientação familiar, minha mãe tinha que trabalhar, minhas irmãs, a gente ficava com a minha avó. Eu associei que minha mãe tinha mentido para mim. Eu era criança, acho que ela mentiu para mim. Caca, droga não é caca e não mata, porque eu fui lá e cutuquei o cara, ele se mexeu para me bater, né? Então eu fiquei olhando aquilo e me gerou a curiosidade. É como trabalha a cabeça da criança. Fiquei confuso, exatamente. Rogério, teu depoimento pessoal é muito importante aqui no nosso debate. Eu queria que você falasse, nos 11 anos que você manteve o vício, o que você perdeu esses 11 anos? E agora, 12 anos livre do vício, o que você ganhou? Como é bom estar longe do prazer ilusório das drogas? Acho que a perda com a dependência química começou pela moral, né?
os meus valores morais eles foram totalmente distorcidos, né? Eu acabei criando uma identidade de uma pessoa que minha família não desejou que eu me tornasse, né? Então, aquele perfil criminoso, maloqueiro, né? Completamente desregrado, sem limite, sem regras, né? Então, quando chegou nessa parte crônica da dependência, que a família pôs o ponto final, né? Eu fui para o tratamento, passei por todo o processo de desintoxicação com uma conduta medicamentosa, acompanhamento médico, psicológico. E depois de um tempo comecei com o processo de orientação, conscientização. Depois de 6 meses eu fiquei praticamente 1 ano e 2 meses internado. Depois de todo esse período eu fui devolvido para a sociedade. Depois de 2 anos de recuperação, junto com, ainda até hoje, eu opto por fazer atendimento psicológico. Então, isso é uma manutenção diária que eu faço até hoje, né? Então, 12 anos agora que vai fazer, né, longe da degradação, né, do isolamento, da morte, eu venho conquistando muitas coisas, né? Inclusive paz, tranquilidade, novos amigos, religião, né, família. Graças a Deus eu tenho um hall de pessoas hoje que me apoia, está sempre do meu lado. Muito bom, importante. É um belo exemplo, Rogério. Muito obrigada, a gente agradece muito a sua participação nesse debate. Agradecemos também a doutora Analice, no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua participação.